Meditação da Mulher, terça-feira, 1º de novembro de 2022, com o título Você pode pagar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Pensei que seria uma ótima ideia não somente ler a Bíblia inteira, mas também ouvi-la. Você concorda que uma dose dupla diariamente seria ótimo, certo? Decidi que eu iria variar um pouco e tê-la cronologicamente, mas escolhi um formato de áudio no qual o leitor passa pelo Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios simultaneamente. Teoricamente, pensei que essa seria uma grande ideia, mas aqui está o problema. Parecia que durante 2 semanas eu estava presa em Levítico e Números. Comecei a conhecer as leis cerimoniais profundamente. Finalmente, chegou a manhã em que eu passaria aquela parte das leis cerimoniais. Eu estava tão empolgada, então você consegue imaginar minha infelicidade quando descobri que eu ainda estava lendo sobre sacrifícios. Assim comecei a pesquisar sobre isso mais a fundo. Aqui está o que Deus me ajudou a lembrar. As leis cerimoniais foram dadas como uma lembrança diária do quão terrível é o pecado e para apontar o verdadeiro sacrifício, a morte de Jesus. Os israelitas diariamente tinham lembretes reais e dolorosos não apenas do que o pecado deles causava, mas de como o pecado destrói. Deus criou um sistema pelo qual, mesmo vendo quanto o pecado é abominável, eles também poderiam ver o quanto Ele os ama ao enviar seu Filho. Ele também é o sacrifício final e verdadeiro por todos os nossos pecados. Isso mudou completamente minha visão das leis cerimoniais, pois elas se tornaram algo belo que Deus havia criado como uma aliança entre Ele e seu povo. Elas verdadeiramente são algo belo quando paramos para refletir a seu respeito. A morte de Jesus aboliu as leis cerimoniais, mas acredito que nós deveríamos continuar dedicando tempo diariamente para olhar para a nossa vida e para o mundo, observando quão terrível é o pecado e como ele destrói nossa alma. Depois, precisamos olhar para a cruz de Cristo e refletir no verdadeiro sacrifício, o sacrifício final. Ele podia e, de fato, pagou o preço. Se você não permitir que Jesus pague pelos seus pecados, como eles serão quitados? Eles serão pagos pela sua vida. Você é quem terá a morte eterna. Dedique tempo todos os dias para agradecer a Deus profundamente pelo seu sacrifício por nos conceder a vida eterna. Tenha um bom dia.